nome é Camila Marques. E o meu nome é Murilo Andrade, nós somos os idealizadores do primeiro Cona Ordem. Gostaríamos de agradecer a todos os congressistas que estão compartilhando os seus conhecimentos com vocês. Todos são mestres ou doutores em Direito, palestrantes de alto renome nacional, especialistas em suas áreas. Muito obrigado também ao Centro Universitário Unifaciar por todo o apoio e logística para a realização deste evento. E obrigada a você que está nos assistindo. Tenha mais uma ótima palestra. Sejam bem-vindos. Damos início agora à aula de Filosofia do Direito para a OAB. Na verdade, não uma aula, mas uma revisão mesmo dos assuntos que mais caem na prova. Eu pesquisei as provas desde a prova 10 de 2013 até a prova 29 de 2019. 40 e poucas questões de filosofia do direito e me baseei nisso para mais fazer um conteúdo, uma revisão de conteúdo para vocês, bem especial para a prova da OAB. Vale dizer o seguinte, as provas da OAB, as questões de filosofia do direito, são majoritariamente interpretativas, perfeito? Então, muita atenção, leiam com atenção o enunciado, leiam com atenção as alternativas. Muitas vezes vocês não sabendo sequer quem é o pensador citado ou o que significa aquele tema específico, vocês já conseguem, sem dúvida nenhuma, matar no mínimo 2 das 4 alternativas, perfeito? Mas o fato é o seguinte, como disse, pesquisando as provas da OAB, eu realizei aqui um levantamento dos autores que mais caem. A gente vai tratar deles hoje, perfeito? E eu vou fazer um pequeno resumo, um histórico, pegando Antiguidade, Idade Média e Modernidade, mas irei me focar, sem dúvida nenhuma, na contemporaneidade, perfeito? Das provas que eu pesquisei, 6 questões só de Norberto Bobbio, 3 de Kelsen, 3 de Dworkin, 3 de Herbert Hart, perfeito? Então o resto cai, obviamente, mas vale dizer, a dica preponderante é leiam com atenção, a maioria é interpretativa. No mínimo 2, prometo que vocês já eliminam. O fato é que a nossa disciplina começa lá bem antigamente, literalmente, a gente falando de Sócrates, Platão e Aristóteles, e eles sim também caem um pouco na prova. Tá? Vale lembrar, Sócrates, a gente lembra do julgamento que ele sofreu, e ele aceitou inclusive ser condenado, foi condenado a beber veneno, a beber a cicuta, exatamente porque ele queria provar a injustiça do seu julgamento. Então, direito para o Sócrates não necessariamente significa justiça. Depois a gente vai para Platão. Platão tem aquela noção do mito da caverna. Lembrem-se do mito da caverna. A justiça para ele, o que é justo, o que é bem, o que é belo, está no mundo das ideias. É algo idealizado. Portanto, a justiça para Platão é idealizada. Perfeito? E vem o seu aluno Aristóteles. Tá? Vocês já devem ter visto um quadro do Rafael Sanzio, do Renascimento. Ele coloca a escola de Atenas, chama. No centro tem Sócrates, tem Platão e Aristóteles. Platão aponta para cima, mito da caverna, um mundo ideal. Aristóteles aponta para baixo, significando o quê? Que ele olha muito mais para a realidade terrena, a realidade humana. Perfeito? Então, ele vai, inclusive, trazer os conceitos aqui de direito positivo, vai começar com ele, essa obediência à lei, a lei humana é algo interessante, e principalmente o conceito de justiça distributiva é muito comum na prova da OAB. Justiça distributiva, distribuir a justiça. Em que sentido? Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. Vocês já sabem isso é uma frase bastante comum, é a justiça distributiva aristotélica, perfeito? Vale dizer que na Idade Média, os 2 principais autores, pensadores relacionados ao catolicismo, vão se basear respectivamente em Platão e Aristóteles. Tá? Se Platão vem antes de Aristóteles, Santo Agostinho vem antes de São Tomás de Aquino. Santo Agostinho é platônico, perfeito? Ele vai se basear muito mais no Velho Testamento. Para ele, a justiça humana é impossível chegar a um ideal de justiça humana, a uma concepção totalmente justa, porque os seres humanos são todos pecadores, perfeito? Já filhos do pecado original. Para São Tomás de Aquino, por outro lado, ele é muito mais aristotélico.
ele vai observar essa realidade humana e, portanto, para São Tomás de Aquino, sim, é possível chegar a uma justiça humana, a uma justiça na Terra. Muito mal comparando, grosso modo, mas o paraíso seria atingível na Terra para São Tomás de Aquino e não para Santo Agostinho, a justiça, portanto. Nesse sentido, só faço uma leitura de uma das questões da FGV 2016, prova 20, que falava tipos de justiça para Santo Agostinho. A justiça comutativa regula as relações mútuas entre pessoas privadas e a justiça distributiva regula a distribuição proporcional dos bens comuns. Ou seja, há essa proporcionalidade que São Tomás de Aquino, inclusive, puxa de Aristóteles. Perfeito? Posteriormente, a gente vai para a modernidade. A modernidade, a gente tem aqueles autores bem clássicos do contratualismo, que eu tenho certeza que todos vocês sabem. O contratualismo é a noção política de justificação do poder político pela sociedade, pelo contrato social. E daí nós temos Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Todos eles são contratualistas, mas eles são contratualistas que vão levar a resultados diferentes por causas diferentes. Thomas Hobbes, que é um estado absoluto, um leviatã, para proteger essencialmente a vida. Lembrem-se que para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, perfeito? Daí a gente vai para John Locke. John Locke, ele quer um estado liberal, para proteger essencialmente o quê? A liberdade. Então vejam a diferença. Hobbes, um estado leviatã para proteger a vida, John Locke, um estado liberal para proteger a propriedade, com direito de resistência, inclusive. OAB 2017, prova 24, vai falar o que do John Locke, desse direito de resistência? Sempre que os governantes agirem de forma a tentar tirar e destruir a propriedade do povo ou deixando-o miserável e exposto aos seus maus tratos, o povo tem o direito de resistir. Posteriormente, a gente tem o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau, que é um estado democrático, via vontade geral, para proteger a liberdade política. Tá? Lembrando que, para Jean-Jacques Rousseau, os indivíduos se reuniriam e discutiriam entre eles a política pela vontade geral. Na prova da OAB, inclusive, a vontade geral não se trata da soma das vontades individuais, mas do interesse em comum, do substrato em comum entre as opiniões. Digamos aí, tem uma sociedade de 3 pessoas. Uma fala, o indivíduo pode se defender com facas, o outro fala, o indivíduo pode se defender com armas, o outro fala, o indivíduo pode se defender com um canhão. Ora, o substrato em comum é que todos eles aprovam o direito de resistência individual, mas os modos diferentes. Mas esse seria o substrato comum. O último contratualista, Immanuel Kant. O Kant, o tipo de Estado que ele propõe é um Estado republicano para proteger essencialmente a liberdade, mas uma liberdade tida como universal, perfeito? Aquela noção de imperativo categórico, a noção de que todos agindo com liberdade, o livre-arbítrio de todos estaria preservado. Por último, tem aqui um autor que não é um contratualista, mas é da modernidade, chama Rudolf von Jhering. Tá? Ele fez um livro chamado A Luta pelo Direito. Esse autor caiu 3 vezes nas provas da OAB, eu não acho que ele vai cair novamente tão cedo, mas ainda assim, todas as vezes que ele caiu, a referência foi a esse livro, A Luta pelo Direito, onde ele basicamente diz que o direito é uma força viva. O direito é uma força viva construído pela sociedade a partir de lutas, a partir de movimentos sociais, a partir de revoluções. Não à toa, como eu disse, o nome do livro dele, A Luta pelo Direito, já dá essa ideia de força viva, de força social do direito. Então, o fato é o seguinte, aqui a gente viu, Antiguidade, Idade Média e Modernidade, discutiu-se muito o direito natural, perfeito? O direito universal, universalizante, como se todas as sociedades fossem iguais. Aqui não. Na contemporaneidade, o positivismo toma conta, principalmente a partir do começo do século XX, final do XIX, começo do XX, com Hans Kelsen, Norberto Bobbio e Herbert Hart. Perfeito? A gente vai falar um pouquinho de cada um deles.
Hans Kelsen, duas coisas para saber dele. A teoria da norma jurídica e a noção de moldura do direito. A teoria da norma jurídica basicamente vai dizer o seguinte, que direito é norma, e a norma é, para Kelsen, sempre sancionatória, ela sempre tem uma sanção, perfeito? E a sua validade depende da hierarquia, depende daquela noção da pirâmide hierárquica de Kelsen, perfeito? Então, que lá em cima está o quê? Norma fundamental. Isso todo mundo sabe, perfeito? Então, o fato é que a validade do direito para ele repousa nessa adequação hierárquica, perfeito? E, portanto, ele difere moral do direito. Isso é básico para o positivismo. Moral é diferente do direito, perfeito? E a noção, como eu falei, de moldura jurídica, eu até trago uma citação de Teoria Pura do Direito, do livro do Kelsen, o livro clássico. É conforme ao direito todo ato que se mantenha dentro deste quadro ou moldura, ou seja, que preencha essa moldura em qualquer sentido possível. O que Kelsen vai basicamente dizer? Você reconhece essa moldura por meio de um ato de conhecimento. Dentro de uma moldura previamente formulada pelo legislador e interpretada pelo jurista, você tem várias possibilidades de aplicação da norma. E qualquer aplicação da norma que esteja válida dentro dessa moldura é direito válido. É direito possível. Portanto, não haveria para Kelsen apenas uma única resposta possível, perfeito? Dentre essas possibilidades, o jurista realiza um ato de vontade, de escolha dessa resposta válida e possível e correta dentre as várias possíveis que também são corretas. Tá? Então, essa noção de moldura está muito presente, inclusive questionada na prova de 2015 da OAB, prova 17, a interpretação cognoscitiva combina-se a um ato de vontade, em que o órgão aplicador efetua uma escolha entre as possibilidades reveladas, tá? Dentro dessa noção de moldura. Fato é que se para Kelsen o direito é norma, para Bobbio, que vem em seguida, o direito é ordenamento jurídico. Não à toa, a sua teoria é a teoria do ordenamento jurídico, que vai principalmente ter dois pontos principais: a existência de lacunas e a existência de antinomias, perfeito? Então, lembrando, Kelsen, eu falei basicamente da noção de moldura e norma jurídica. Aqui, a teoria do ordenamento jurídico vai trazer lacunas e antinomias. Para Bobbio, lacunas é a falta de uma norma aplicável. E daí, você pode resolver essa lacuna por dois modos. Tá? Heterointegração. Hétero, outro, de fora, externo. Tá? Ou seja, você traz algo que não é próprio do ordenamento jurídico. Falta uma norma aplicável naquele ordenamento jurídico e, portanto, existem alguns meios, alguns recursos para se recorrer. Primeiro, outros ordenamentos, tá? Na heterointegração. E também é possível recorrer-se ao direito natural, costumes, equidade e doutrina. Vejam, outro ordenamento jurídico, direito natural, costumes, equidade e doutrina. Não é nada que nasce deste próprio ordenamento jurídico. Quando nasce desse próprio ordenamento jurídico, eu não chamo de heterointegração, eu chamo de autointegração. A autointegração eu vou puxar a partir do próprio ordenamento jurídico, faltante, lacunoso, tá? Eu puxo via analogia ou princípios gerais do direito. Aí são meios de autointegração, ok? Mas isso acontece de não faltar uma norma aplicável, mas ter mais de uma norma aplicável. Pode acontecer também. Aí o Bobbio chama de antinomia, e essa antinomia ela pode ser real, ou seja, é uma norma, que são duas normas, na verdade, que foram publicadas ao mesmo tempo, estão no mesmo nível hierárquico e são as duas normas especiais, por exemplo.
tá? Tem o mesmo grau de especialidade. Ora, eu não tenho como resolver isso. Portanto, Bobbio considera sim a possibilidade de existirem antinomias reais, tá? Antinomias insolúveis. Agora, por outro lado, existem as antinomias que ele considera antinomias aparentes, solúveis. E daí é importante porque 3 são os critérios a serem utilizados e eles têm uma ordem. O primeiro critério é o critério cronológico, ele é fraco. O segundo critério é o critério cronológico, que vai dizer o quê? Que uma norma posterior revoga a anterior. Esse critério é fraco. O critério médio, critério da especialidade, uma norma especial revoga geral. E o critério forte, que é o critério da hierarquia, uma norma acima revoga uma norma abaixo, hierarquicamente falando. O que acontece de interessante é quando esses 2 critérios, eles se sobrepõem. Ou seja, vamos pensar que uma norma geral, né, essa norma geral, ela está acima, perfeito? E uma norma especial está abaixo. Como eu resolvo isso? Ora, acabei de dizer, o critério hierárquico é o mais forte. Apesar da norma geral, ela ser geral, ela está acima e, portanto, ela acaba valendo mais e revoga, ou pelo menos ali no caso, se coloca acima e mais importante do que a outra, que é especial, mas está abaixo. Perfeito? Então, aí ele tem essa noção de ordenamento jurídico. O outro positivista é um positivista brando, tá? Ele é um positivista chamado de light, ou positivista inclusivo, é o Herbert Hart. Por favor, também sobre ele gravem 2 coisas: textura aberta e regra de reconhecimento. As 2, na verdade, se relacionam. A textura aberta, para Hart, ele vai considerar que o direito ele é algo aberto a interpretações, porque a linguagem do direito, assim como a linguagem comum, ela é, sem dúvida, variável. Perfeito? Dou um exemplo muito fácil que Herbert Hart, inclusive, deu no seu livro. Imaginemos um parque. Neste parque tem uma placa: proibida a entrada de veículos. Ora, que veículo? Bicicletas? Motocicletas? Patinetes motorizados? Barcos? Carros? Carros de todos os tamanhos, de todos os tipos, de todas as cores? Ou seja, proibida a entrada de veículos. Eu tenho que interpretar quais são esses veículos. Perfeito? Então, toda linguagem jurídica ela tem um quê de indiscernível, perfeito? Um quê de indiscernibilidade. E nesse sentido, eu tenho o que ele vai tomar como regra de reconhecimento, que é o critério de validade da norma. Cuidado! Kelsen aponta como critério de validade da norma a sua hierarquia, principalmente em relação aí, final à norma fundamental. Hart não. Para Hart, o critério de validade é a regra de reconhecimento. E o que é esta regra de reconhecimento? É o consenso dos aplicadores do direito sobre o que é direito, sobre o que os juízes acham que é direito, sobre o que os tribunais, sobre o que os promotores, procuradores, advogados, professores, etc., sobre o que a comunidade jurídica entende por direito e como esta comunidade aplica este direito. Esta é uma regra de reconhecimento que, portanto, traz para o direito uma certa noção subjetiva, uma certa noção de sociedade. Cuidado, Hart continua sendo um positivista, porque ele diferencia moral do direito. Ele não acha que são coisas iguais, mas ele valida o direito, valida a norma jurídica pela princípios morais ou valores substantivos. Perfeito? Então ele é um positivista inclusivista por trazer a moral para validar o direito. Kelsen não faz isso. Kelsen, portanto, é um positivista exclusivista. Essa é uma diferença muito importante, que inclusive foi cobrada em provas da OAB passada. Kelsen, positivista exclusivista por não validar o direito pela moral. E Hart, positivista inclusivista por realizar esta validação moral. Dworkin. Ronald Dworkin não é um positivista.
Por quê? Porque ele aceita que o direito é criado moralmente, que o direito seja aplicado moralmente, que tenha a moral dentro do direito. Do working, as duas principais noções para ele são a diferença entre regras e princípios e o direito como integridade. Regras e princípios, para ele, as regras são aplicáveis por meio do tudo ou nada, 8 ou 80, ou você aplica ou não aplica. Princípios, por outro lado, têm dimensão de peso. Regras, eu não posso aplicar duas no mesmo caso, tá? Ou aplico uma ou aplico outra. Princípios, eu posso aplicar vários no mesmo caso, porque eles têm uma dimensão de peso e eles não se anulam. Regras se anulam. Cuidado! Do working considera os princípios como a aplicação dos princípios com dimensão de peso, mas tem um outro cara que também difere regras e princípios, que é o Robert Alexy. Para o Alexy, princípios são mandados de otimização. Diferente. Ainda do working, ele considera que o direito deve ser aplicado como integridade. Nesse sentido, do working pede o respeito à jurisprudência e a 3 princípios básicos: justiça, devido processo legal e equidade. Perfeito? Então, essa aplicação conjunta promove uma aplicação íntegra do direito para do working. Ok? Por último, Jürgen Habermas, de todas as provas que eu pesquisei, de 2013 a 2019, ele não foi assunto de nenhuma das questões. O que, na minha opinião, é uma falha da OAB, mas que eu aposto que neste exame, ou em algum muito próximo, Habermas vai cair. O que dizer de Habermas? Habermas vai principalmente ser contra a razão instrumental e contra o positivismo, tá? Sociológico e jurídico. Por quê? Porque a razão instrumental ela vai se colocar essencialmente diante de fins. Tá? Ela vai, grosso modo falando, tem aquela noção de que os fins justificam os meios. Ela é muito mais procedimental. O positivismo é muito mais procedimental. Então, Habermas vai excluir isso e vai vir com a sua noção de ação comunicativa, onde os indivíduos discutem numa esfera pública. O direito seria debatido entre iguais e entre pessoas livres. E esta noção de direito seria, portanto, a noção ideal para Habermas. Ok? Seria fruto desta ação comunicativa. E eu vou chegar numa noção de direito justo habermasiano, onde ele seja consensual, ou seja, todo mundo concorde com ele, e mais, esse direito é universalizante, ele poderia ser aplicado para várias sociedades. Claro, é uma concepção bastante idealista, sem dúvida, mas é uma concepção importante, tá? De ação comunicativa, de consenso entre os participantes, que até hoje não vi sendo cobrado na OAB, pelo menos nesses últimos 19 provas, perfeito? Então é basicamente isso, bem uma pesquisada em questões de filosofia, perfeito? O que eu fiz aqui foi muito básico, muito revisionista mesmo, de fazer uma revisão muito básica para vocês, mas tenho certeza que todo mundo vai se dar bem e leiam as questões com atenção. Elas são puramente interpretativas, tá? E você sabendo este básico, tenho certeza que vocês irão se dar muito bem, ok? Até a próxima, muito obrigado.